Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje nós estamos dando início a uma nova revista da nossa EBD que se destina a estudar a vida do apóstolo Paulo. Na verdade, não gratuitamente, não apenas por saber da vida dele, mas o objetivo da revista é fazer com que a gente possa tirar lições espirituais, práticas, de vida cristã, de vida com Deus e todos os tipos de bons ensinamentos que nós podemos absorver a partir da vida desse homem que foi tão importante, é tão importante dentro da história do cristianismo. Eu queria que a gente iniciasse com uma oração, você que está acompanhando aí, mesmo a gente não estando junto pessoalmente, mas você pode me acompanhar nessa oração, para que a gente possa pedir a orientação do Espírito Santo nesse nosso propósito. Vamos orar. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deixou muito mais do que meros ensinamentos. O Senhor nos deixou tesouros que são capazes de mudar a nossa vida se nós tivermos a boa vontade de nos dedicar, de nos debruçar sobre eles. Pai, que nesse momento, nesses próximos minutos, o Senhor esteja nos dando sabedoria, discernimento, uma capacidade sobrenatural do Teu Espírito Santo, para que nós possamos depreender, absorver os ensinamentos que o Senhor tem para nós. Entregamos a Ti, seja o nosso professor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nosso objetivo hoje é fazermos o início do estudo da vida de Paulo, de acordo com a revista Palavra e Vida do segundo trimestre de 2020. Então, se você ainda não tem aí o arquivo da revista, você pode baixar nesse endereço que está aparecendo aí para você. O nome da revista é Palavra e Vida. Você vai acessar, é um site da Convenção Batista Fluminense, e você vai baixar, fazer um download aí no seu celular ou no seu computador, no seu tablet, onde você estiver acessando, para que você possa acompanhar as lições. Essa revista é uma revista que eu gostei muito particularmente, uma revista muito bem escrita pelo pastor Isaltino Gomes. Alguns tiveram o prazer de conhecer, ele já nos deixou há alguns anos, já está com o Senhor, mas um homem de Deus, alguém muito culto, muito capaz, um homem muito bom em sua escrita, em sua didática, e ele deixou para a gente esse presente aí de brinde, essas lições a respeito da vida do apóstolo Paulo. Então vamos desfrutar, vamos aproveitar esse presente que a gente tem. Então você já está vendo aí, você já viu aí a revista onde baixa. Semanalmente nós vamos estar estudando 2 lições da revista. Então é importante que os irmãos possam acompanhar aí, tendo esse conteúdo para poder ler a lição anteriormente. Claro que essa aqui muitos não vão poder ler de antemão, é a primeira. Eu vou basear esse estudo na leitura do texto bíblico de Atos 9. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, então você pode ir logo pegando a sua Bíblia e abrindo lá no capítulo 9 de Atos, porque nós vamos fazer uma leitura que vai nos mostrar um pouco daquilo que nós podemos saber da história de Paulo. Na verdade, nós vamos ler o capítulo que vem a ser o capítulo mais importante da vida desse homem, falando nele como uma figura histórica, falando nele como uma pessoa. Paulo foi um homem que mudou a história do mundo à sua época e deixou um legado enorme. Eu não tenho medo de errar quando eu afirmo, e costumo sempre dizer isso, que Paulo foi o maior missionário que já houve na história do cristianismo e talvez o maior dos cristãos no sentido do serviço, daquilo que ele fez, daquilo que ele serviu. Então vamos dar um pouco uma olhadinha. O nome da nossa lição é A Conversão que Mudou a História. Eu tenho uma pauta aqui que eu vou seguir para que você possa acompanhar conforme a lição da revista, para facilitar quem está utilizando bem a revista para dar seguimento às nossas aulas.
Então, se você for observar, o nome da primeira lição é A Conversão que Mudou a História. Nós estamos falando do quê? Da conversão de um homem chamado Saulo, também conhecido como Paulo. Saulo, seu nome de batismo, um nome hebraico, ele que era judeu, assim conhecido durante a primeira parte da sua vida. Porém, acabou ficando mundialmente famoso como Paulo, uma vertente grega do seu nome. Alguns acham que ele preferiu ser chamado de Paulo porque Paulo significa pequeno, então talvez dessa maneira ele deixasse bem claro como ele se enxergava diante da grandeza, da graça e do poder de Cristo sobre ele. Mas vamos ver isso com calma, já que nós temos uma tarefa agora de analisar o capítulo 9 de Atos. Então, como eu disse, pegue a sua Bíblia e vamos ler os 6 primeiros versículos de Atos 9. Diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Bem, esse é o início do trecho que mostra como aconteceu a conversão deste homem chamado Saulo, depois muito mundialmente conhecido como Paulo. E essa não foi uma conversão muito típica, muito comum, porque foi uma conversão que aconteceu de uma maneira completamente sobrenatural. Jesus já havia morrido, ressuscitado, já havia sido assunto aos céus, já havia subido para o Pai, e de repente o próprio Cristo se revela aparecendo para Paulo num caminho que ele estava tomando para a cidade de Damasco. Então, se vocês pudessem imaginar, se nós pudéssemos fechar os olhos e imaginar como aconteceu essa cena, nós vamos perceber que não foi uma cena corriqueira, foi algo sobrenatural. Nós vamos já dar uma olhada em alguns detalhes a respeito disso. Primeira observação que eu acho importante nós fazermos é no capítulo 2, aliás, no versículo 2, diz que ele havia pedido cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. O que é isso chamado de o caminho? Se na sua Bíblia está igual como na minha, esse caminho está com C maiúsculo. Então não é caminho no sentido simples da palavra, mas sim um nome próprio, está designando algo específico. Caminho era o nome que era dado para a chamada seita judaica daqueles que eram seguidores de Jesus. Não se sabe exatamente se esse nome foi dado pelos apóstolos ou pelos perseguidores, mas o fato é que esse era um dos nomes mais comuns adotados pelos seguidores de Jesus para designar a sua conduta, a sua fé. Você está vendo aí nesse momento algumas passagens em que mostra como esse título, o caminho, era um título utilizado pelos cristãos para designar a sua fé. Os perseguidores chamavam a fé em Cristo de seita, e eles se denominavam como seguidores do caminho. Então, seguidores do caminho, aqueles que seguiam a fé em Jesus Cristo. Bem, dito isso, nós devemos perceber que Saulo, aqui voltando um pouco aí no versículo 1, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. A gente percebe que o termo é forte. Ele ainda respirava, ele respirava
como quem se alimenta disso, como quem está vivendo nisso. Era a respiração dele, era o fôlego de vida dele, era a ameaça àqueles que eram discípulos do Senhor. Então Paulo, o Saulo, aqui ainda chamado, não era simplesmente um perseguidor que cumpria ordens. Ele era alguém apaixonado, ele estava obstinado por perseguir e prender e matar aqueles que seguiam a Jesus. Enquanto ele estava nesse processo de ir atrás de seguidores de Jesus para poder prender, levá-los presos a Jerusalém, então ele estava indo para Damasco, naquele caminho era um caminho desértico, então ele passava por um deserto. Então a gente imagina que estando pelo deserto, aconteceu aquele encontro sobrenatural, aquele encontro maravilhoso de Jesus com ele. E a gente não sabe exatamente, não podemos afirmar com certeza qual foi a data em que isso aconteceu, mas muitos estudiosos afirmam que isso deve ter acontecido por volta de 3 anos, mais ou menos, após a morte de Jesus. Então você imagina aí que, lembrando um pouco do que vai relatar lá no início do livro de Atos, principalmente lá em Atos 2 e nos capítulos seguintes, nós vamos perceber que nesses 3 anos iniciais, após a morte e a ressurreição de Jesus, houve um crescimento substancial, um crescimento acelerado, bastante grande do número de crentes, do número de cristãos, do número de adeptos dessa seita, o caminho, de seguidores do caminho. Então, era uma fé que estava crescendo. E esse Saulo estava indignado com isso. Ele estava respirando, para repetir o versículo 1, o termo que Lucas usa aí no versículo 1 do capítulo 9 de Atos, ele estava respirando ameaças de morte aos que seguiam a Jesus. Então, nós vamos dar uma sequência no nosso texto, para nós lermos um pouco mais e a gente vai trabalhando ele paulatinamente. Vamos ler agora, a partir de onde paramos, vamos ler a partir do versículo 7. Os homens que viajavam com Saulo pararam, emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, vi um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo.
Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Bem, a gente pode encerrar por aqui a nossa leitura, porque o interesse do nosso estudo hoje é focar na conversão e nos elementos que cercam essa conversão para a gente aprender algo a respeito desse momento crucial e divisor de águas na vida de Paulo. Interessante a gente perceber, conforme você pode ver na sua lição, na revista, que o início do capítulo mostra que Paulo, chamado ainda de Saulo, respirava ameaças contra os cristãos. E no último versículo que nós lemos, no versículo 29, ele já está totalmente transformado num verdadeiro pregador de Jesus Cristo. Então é muito interessante perceber a transformação. Esse é o básico da nossa visão mais abrangente a respeito da conversão de Saulo, a conversão do apóstolo Paulo. Ele viveu uma conversão de real transformação. Fica com isso na sua mente. A conversão de um crente, a conversão de alguém não cristão, não seguidor de Jesus Cristo, para se tornar um cristão, ela precisa ser uma transformação. Muito do que se tem pregado hoje a respeito de conversão tem deixado esse entendimento bíblico um pouco de lado. E nós temos visto, infelizmente, algumas igrejas ou algumas pessoas interpretando que conversão seja passar a fazer parte de uma denominação, se juntar a algum grupo religioso, fazer parte agora de uma igreja, ou mudar de nome daquilo que você se descreve como seguidor. Mas conversão não é nada disso. De acordo com a Bíblia e de acordo com o exemplo de uma das maiores conversões de toda a história da humanidade, Paulo vem mostrar para nós que a vida dele foi verdadeiramente transformada pelo encontro com Jesus. Muitas vezes essa transformação na vida de uma pessoa pode se dar paulatinamente. Não quer dizer que a pessoa deve ser transformada instantaneamente. O próprio apóstolo Paulo não dá detalhes aqui no que a gente leu, nem em outra parte na Bíblia dá esses detalhes, mas a gente pode deduzir que o próprio Paulo não foi 100% transformado em sua forma de pensar e de viver naquele momento. Ele precisou ser talhado. E algum tempo decorreu entre aquele primeiro momento de conversão dele até o momento em que ele vai se transformando talvez no maior pregador do evangelho de todos os tempos. Então a gente precisa compreender o básico, que é: conversão implica em transformação. Não há conversão se não há transformação. Alguém antes era ateu e agora ele é evangélico. Certo. Como é que eu sei disso? Não, porque ele disse. E a vida dele mudou em quê? Não mudou em nada. Ele continua do mesmo, ele fala do mesmo jeito, ele se veste do mesmo jeito, ele bebe do mesmo jeito, ele come do mesmo jeito, ele anda do mesmo jeito, ele pensa do mesmo jeito. Não há conversão se não há transformação. E talvez você esteja pensando: não, Rafa, mas e se for uma pessoa que não tem erros? Aí você está pensando numa utopia, numa irrealidade. Por quê? Porque, de acordo com a Bíblia, todos pecam, todos pecaram e estão destituídos, carentes,
estamos da glória de Deus. Então, nós todos os seres humanos precisam ser transformados por Jesus Cristo. Então, conversão que não implica em transformação não é conversão real. Precisa mudar. Conversão significa abrir mão de algumas coisas, de alguns comportamentos, de algumas formas de se portar na vida, ou de agir, ou de viver propriamente dito, para que nós possamos ser mais parecidos com Cristo cada dia mais. Então, a conversão de Paulo já começa nos dando essa informação básica sobre o que é de fato uma conversão. O autor da revista nos dá uma pincelada a respeito de como nós poderíamos conjecturar, como nós poderíamos imaginar que teria sido a infância desse homem chamado Saulo. Bom, nós não temos esses detalhes, nós não temos a Bíblia descrevendo como aconteceu esse período da vida de Paulo, e até tem alguns textos antigos que tentam falar sobre isso, mas não são textos que nós podemos confiar totalmente. Então é mais possível que sejam lendas, sejam textos que foram inventados para alguma alegoria, para algum tipo de ilustração. Então não vem ao caso. O que nós podemos imaginar, conforme o autor da nossa lição fala, é que, como todo judeu ortodoxo, Paulo provavelmente seguiu esse trajeto de vida, como todo judeu homem ortodoxo. Com os 5 anos de idade, um judeu é normalmente alfabetizado, e ao ser alfabetizado ele já é instruído a ler as escrituras. Então um judeu ortodoxo normalmente era alfabetizado com as escrituras sagradas, com a Torá e com os textos sagrados, com os textos bíblicos do nosso Antigo Testamento. Então, provavelmente Paulo foi alfabetizado por volta dos 5 anos de idade, e aí nesse momento já começou a ser instruído na leitura das escrituras. Com 6 anos de idade, ele já entra, o menino judeu já entrava na escola rabínica, se esse fosse o segmento, o propósito, né? Conforme o destino dele, dado pelos seus pais, pelos seus tutores. E ao entrar na escola rabínica, ele já começa a se aprofundar bastante nas escrituras, decorando textos, memorizando passagens, muitas vezes até longas. E quando ele chega por volta dos 10 anos de idade, ele já começa a ser instruído na lei oral. A lei oral é aquela lei que não está escrita, é aquilo que está trazido com a tradição oral dos rabinos, dos sábios judeus. Então ele vai sendo instruído nas interpretações, na hermenêutica, no entendimento a respeito das escrituras. E aos 12 anos de idade, todo menino judeu passa pela cerimônia de tornar-se filho da lei. É um momento em que é entendido que o menino passa a se tornar homem, alguém que já vai poder agora se dedicar de uma maneira muito mais rápida e profunda ao desenvolvimento de um raciocínio, de um estudo rabínico, ou seja, para ele se tornar um rabino. E aí, dando sequência a esse progresso, entre os 13 e 16 anos de idade, provavelmente Paulo teria sido enviado para Jerusalém para ali então fazer o que seria a faculdade rabínica diante de algum mestre sábio do judaísmo. Nós sabemos, e você pode verificar essa passagem que eu vou citar em Atos 22:3, que Paulo foi instruído por um sábio chamado Gamaliel. O próprio Paulo afirma ser judeu, nascido em Tarso da Cilícia, criado em Jerusalém e instruído aos pés de Gamaliel. Então o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ele foi criado nesse procedimento rabínico, judaico-ortodoxo, de modo que ele foi ensinado nessa faculdade rabínica por Gamaliel. Gamaliel é um homem que vai aparecer lá em Atos 22, entre os versículos 33 e 40. Você pode dar uma pausa aí no vídeo para você verificar, até a título de conhecimento e curiosidade, os trechos que falam um pouco mais sobre Gamaliel.
Mas esse homem era um homem sábio. Alguns afirmam, não podemos ter certeza disso, mas alguns afirmam que Gamaliel teria sido um cristão oculto, não revelado, infiltrado ali entre os sábios judeus, mas um cristão de fato. Não sabemos disso, não temos como ter essa certeza, mas o fato é que ele era um sábio rabino, um homem judeu muito instruído, e ele conseguiu com sucesso fazer desse pupilo, desse aprendiz, desse discípulo chamado Saulo, também um bem-sucedido rabino, um homem sábio, um homem instruído, inteligente a respeito da lei e das escrituras judaicas. Bem, ponto 2 para nós é uma pergunta. Quem seria esse Saulo, esse Paulo que de repente é convertido pelo próprio Jesus naquele caminho de Damasco? O próprio Paulo se descreve em alguns aspectos em várias passagens do Novo Testamento. Mas eu acho interessante nós pegarmos essa linha de raciocínio conforme o nosso estudo da lição. Como nós podemos responder essa pergunta, quem era Paulo? Vamos começar. Por nascimento, Paulo era judeu, natural de Tarso, que era uma cidade importante da Cilícia, da região da Cilícia. Isso você acha, essa informação, você acha em Atos 21, 39. Então, por nascimento, Paulo não era uma pessoa qualquer, no sentido da respeitabilidade que esse nascimento lhe dava. Você pode perceber que o teor dessas palavras, desses termos, é de que esse nascimento que ele tinha tido dava para ele um certo status dentro daquele conjunto e daquela tradição judaica vivida naquela época. Pela cidadania, quem era Paulo? Em Atos 22, nos versículos 27 e 28, nós lemos que, vindo o comandante, perguntou-lhe: Dize-me, és tu romano? Respondeu ele: Sou. Tornou o comandante: Eu, por grande soma de dinheiro, adquiri este direito de cidadão. Paulo disse: Mas eu o sou de nascimento. Ou seja, Paulo era cidadão romano com todos os direitos. Naquela época era possível se comprar a cidadania romana com valores. Havia algumas maneiras de conquistar a cidadania romana, não muitas, era difícil. Se você pudesse comprá-la, significa que você era uma pessoa de muitas posses. Não era barato você comprar, adquirir a cidadania romana. Porém, Paulo não precisou comprar, Paulo não precisou adquirir a cidadania romana de alguma maneira. Ele era cidadão romano por nascimento. Então isso mostra que ele era, de fato, 100% um cidadão romano. Um judeu por nascimento, por tradição, por linhagem, mas um romano por cidadania. Pelo aspecto cultural, por sua cultura, por aquilo que compunha o seu intelecto, a sua forma de pensar, de falar, de se portar. Quem era Paulo? Atos 26, 28. Atos capítulo 26, versículo 28. A gente tem uma passagem breve, mas muito interessante, que mostra para nós como era perceptível a índole cultural, ou como era a cultura de Paulo, como as pessoas podiam perceber quem ele era pela sua cultura. Diz assim: Fazendo ele deste modo a sua defesa, disse Festo em alta voz: Estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Olha só, interessante que Festo percebeu que aquele homem que estava falando diante dele era um homem extremamente letrado, um homem extremamente culto, alguém que conhecia muito, muito inteligente, muito experimentado na leitura, conhecedor de vastas áreas, de muitas áreas, com um conhecimento abrangente. Então Paulo seria o que para nós hoje nós chamaríamos de um intelectual, um poliglota, um homem muito inteligente. Podemos perceber então que muito provavelmente qualquer pessoa perceberia pelo seu modo de falar, pelo seu modo de se portar, de agir,
que Paulo era um homem de muito conhecimento. No aspecto religioso, quem era Paulo? Aí nós vamos pular para ler uma passagem em Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, quando o próprio Paulo fala a respeito do seu aspecto religioso. Diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fui fariseu. Quanto ao zelo, persegui a igreja. Quanto à justiça que há na lei, fui irrepreensível. Então Paulo era membro da seita mais ortodoxa que havia no judaísmo naquela época, que era justamente a seita dos fariseus. E entre os fariseus, ele se descreve como sendo irrepreensível. Você sabe o que significa isso? Significa alguém extremamente zeloso com a sua religiosidade, alguém extremamente cuidadoso, alguém totalmente dedicado, alguém que acorda de manhã e vai dormir à noite, e nesse meio tempo em que passou acordado, ele observou durante todas essas horas, com muito cuidado, com muita meticulosidade, com muita precisão, tudo aquilo que ele acha que seria importante como regra para sua religiosidade e liturgia. Então Paulo era um homem irrepreensível na sua religiosidade. E não era uma religiosidade barata. Ele era um fariseu, como eu disse, a seita mais ortodoxa, a seita que mais se preocupava com aspectos meticulosos, minuciosos, com detalhes da vida religiosa, por assim dizer. E espiritualmente, no aspecto espiritual, quem era Paulo? Aí nós vamos agora para 1 Coríntios, capítulo 15, versos 9 e 10. Ele se descreve e ele está fazendo essa descrição com vistas à sua postura espiritual. Diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então veja bem, ele se descreve como o menor dos apóstolos, mas ele não faz isso por uma falsa modéstia. A gente muitas vezes fala esse tipo de coisa, né? Não, que isso, eu não sou tudo isso não. Diante de um elogio, diante de uma palavra que nos enaltece por alguma característica que nós temos, talvez alguma qualidade que a gente pode deixar transparecer, e de repente alguém ressalta essa nossa qualidade, e a gente, por falsa modéstia muitas vezes, fala, não sou não, que isso, para com isso. Mas lá dentro, na nossa cabeça, a gente sabe que a gente é assim. Então a gente tenta ali dar uma falseada para que a gente não pareça muito arrogante, para que a gente não pareça. Isso é um comportamento social. Mas eu estou falando disso porque Paulo, ele não está fazendo uma afirmação social aqui. Ele está falando algo que ele realmente quer dizer a respeito dele. Ele não está dizendo, não, para com isso. Eu sei que eu evangelizei o mundo conhecido à época, mas que isso, eu não sou esse grande que vocês estão falando, não. Eu sou o menor de todos e tal. E lá dentro dele, de repente, ele estaria pensando que nada, eu sou muito bom mesmo e tal. Não é isso. Ele realmente quer dizer que ele é o menor dos apóstolos. E ele explica por que ele é o menor dos apóstolos. Na verdade, ele diz que ele nem é digno de ser chamado apóstolo. Por quê? Porque ele perseguiu a igreja de Deus. Então ele faz um quadro comparativo muito importante. Na visão de Paulo, ele, sendo o único apóstolo dos que estavam seguindo o apostolado vivos à época e seguindo como seguidores de Cristo, juntamente com ele, de todos, não havia nenhum outro discípulo que havia sido perseguidor de cristãos. Nenhum outro discípulo havia sido responsável pela morte de crentes. Mas Paulo sim. Então ele vê isso como um déficit, um problema, uma conta negativa
que ele já vai carregar pela vida inteira. Então ele afirma que por causa disso ele nem é digno de ser chamado de apóstolo. Ele perseguiu a igreja de Deus. Mas aí ele vai ressaltar algo que vai ser uma marca de Paulo, e essa marca vai ser trazida para nós enquanto igreja durante todos os séculos do cristianismo e além. Ele vai falar: pela graça de Deus eu sou o que sou. Então ele diz claramente: não foi pelos meus méritos, não foi pelo que eu fiz, não é pelo que eu sou, não é pelo que eu faço, simplesmente pela graça de Deus que eu sou o que sou. Mas ele diz que essa graça se manifestou para ele e essa graça não ficou vã. Ou seja, a graça de Deus aparece para ele, transforma a vida dele e ele não fica deitado nessa graça como quem fica apenas se alimentando, usufruindo dela. Não foi vã. Ele diz: eu dei algo de volta. A partir do momento em que eu compreendi que essa graça me alcançou, então o que eu fiz? Aí, o que diz em 1 Coríntios 15, 9 e 10 que nós lemos, já no finalzinho. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, Paulo não está fazendo uma falsa modéstia social, dizendo: não, que isso, eu sou o menor dos apóstolos. Por que eu sei que ele não está sendo falsamente modesto? Porque logo depois ele diz: eu fui o que trabalhou muito mais do que todos os outros discípulos, do que todos os outros apóstolos. Então ele não está nem sendo falsamente modesto no início e nem está sendo orgulhoso ou vaidoso no finalzinho, quando ele afirma que ele trabalhou mais do que os demais. Na verdade, ele está fazendo uma análise acurada e sincera. Isso é muito legal da gente aprender com Paulo sobre a nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade, ela é algo que está diante de Deus. Então, não adianta, aprenda isso. Não adianta você criar uma imagem de si próprio que não é real. Porque Deus, ele vê limpidamente como você é no espírito. Então não adianta a gente fazer uma voz diferente, nós orarmos com uma eloquência diferente, nós querermos afirmar sobre nós mesmos algo que nós não estamos sendo, porque Deus, ele não vai se impressionar com o que a gente diz ou com o que a gente afirma. Ele vai ver como nós somos em espírito e em verdade. Então não há problema nenhum em você afirmar uma qualidade se essa qualidade é real sua. E não há também problema nenhum em você dizer algo que talvez seja diminuindo um pouco você, se isso é de fato uma realidade. Espiritualmente, Paulo era muito coerente com a sua situação diante de Deus. Isso é uma lição importante também para nós aprendermos a respeito de Paulo. O autor da nossa lição vai dizer que John Stott chama o apóstolo Paulo de alguém que era intoxicado por Cristo. Eu gostei muito desse termo, intoxicado por Cristo. Eu posso imaginar que antes de encontrar o Evangelho, antes dele ser encontrado, melhor dizendo, por Jesus, Paulo estava intoxicado pela religiosidade. E a partir do momento em que ele começa a caminhar no caminho de Jesus, ele vai se intoxicando de Cristo. Ele se desintoxica da religião e ele se intoxica de Cristo. Esse caminho é mais um exemplo do que nós devemos fazer. Meu irmão, minha irmã, se você é membro de igreja, se você segue uma religião, se você é frequentador de culto, se você tem orgulho de dizer que é cristão, saiba que você não foi chamado para ser intoxicado de religiosidade. Você foi chamado para se unir a Deus. E o único modo, o único caminho para ser unido a Deus é através de Cristo. Então não há nada que você possa fazer por outros meios senão por Cristo. O que eu quero dizer? Que nós não devemos nos intoxicar de religiosidade. Nós devemos nos intoxicar, assim como Paulo, de Cristo. Porque chegaremos ao ponto de dizer, como Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim.
Quem de nós pode bater no peito e fazer uma afirmação dessa? É uma afirmação difícil se não for verdade. Paulo falava do que era verdade, ele era coerente, lembra do que eu falei? Ele era coerente com relação à sua espiritualidade, à sua identidade em Deus. Bom, nosso penúltimo ponto, ponto 3, falando especificamente a respeito da transformação. Lembra que eu falei lá no começo? Conversão significa transformação. Não há conversão se não há de fato transformação. E quero acrescentar aqui, mesmo que na sua conversão, como pessoa que encontrou, ou que foi encontrado por Cristo, melhor dizendo, você tenha sido transformado. Ah, eu bebia bebida alcoólica e não bebo mais. Eu falava coisas chulas, chamava palavrão, eu usava termos que são imorais e não uso mais. Eu fumava, não fumo mais. Eu usava drogas, não uso mais. Ótimo! Você tem uma boa história de conversão, você tem um histórico de transformação, mas eu quero lhe dar um desafio. Não pare de ser transformado pelo Evangelho de Cristo. E aqui eu complemento o que eu já iniciei, já repeti várias vezes para você memorizar. Conversão implica em transformação, mas não apenas uma vez, mas constantemente. Então, se nós formos ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 9, nós vamos ver, como nós já frisamos, que Paulo, ele não se achava digno de ser chamado de apóstolo porque perseguiu a igreja de Deus. Então percebe bem, na mente dele, a transformação havia dois polos, polo positivo e polo negativo. O polo positivo é que ele havia se tornado pregador do Evangelho, apóstolo de Jesus Cristo. O polo negativo é que havia no currículo dele o histórico de que ele foi perseguidor veemente, feroz da Igreja de Cristo. Em Atos, nós encontramos 3 descrições, 3 relatos a respeito da conversão de Paulo. O primeiro relato está em Atos 9, 1-19, que foi a passagem que nós lemos, que é narrada por Lucas, o autor do livro de Atos. Lucas narra como se deu a conversão de Paulo. Lá no capítulo 22, mais à frente, nos versículos 1-16, nós vamos ver o próprio Paulo falando a respeito desse episódio da sua conversão. Ele está fazendo um discurso ali diante do povo de Jerusalém após a sua prisão, e ele conta nas suas próprias palavras como se deu essa sua conversão. E mais um pouco à frente, já em Atos 26, dos versículos 10-18, quando ele está em Cesareia, Paulo conta mais uma vez, agora diante de Agripa e de Festo, fazendo sua defesa, fazendo ali o seu discurso, a respeito da sua conversão. 3 relatos a respeito da conversão de Paulo. Por que será que Paulo achava tão importante relatar o que aconteceu na vida dele? Se havia esse episódio tão marcante na sua mente, é porque isso havia de fato sido divisor de águas na sua vida. A conversão de Paulo era um marco para ele. Era o marco principal da sua vida. Era um evento que não podia ser apagado da sua memória, porque com certeza ele lembrava disso constantemente. E para que lembrar tanto desse momento de conversão? Por causa daquilo que eu disse lá atrás, que ele vai se tornar um expoente para nós compreendermos com muita clareza a graça de Deus. Paulo vai compreender com todas as letras que ele não fez nada para merecer o que aconteceu com ele. Um evento sobrenatural, um encontro que ele teve com Jesus Cristo de uma maneira transcendental, e isso não foi porque ele buscou, não foi porque ele provocou, pelo contrário, ele era perseguidor de Cristo e Cristo aparece para ele naquela experiência maravilhosa. Para a gente frisar, vamos relembrar o versículo 6 do capítulo 22 de Atos, quando é descrito aquele momento de uma maneira bastante ilustrativa para nós.
uma luz que apareceu diante dele, e essa luz era mais forte do que o sol. Agora pense, o sol que havia naquele lugar era o sol do deserto. Não era um sol de um dia nublado, num lugar frio, mas o sol quente, talvez do meio-dia, do horário mais forte do deserto. E a luz de Cristo aparecendo diante de Paulo ainda consegue ser mais forte do que isso. Muito claro, não é? Vamos perceber também que os homens que estavam com Paulo ouviam a voz que falou com ele, a voz de Jesus, só que eles não compreenderam. Só quem teve a compreensão foi Paulo. Então, vamos pensar em tudo isso. Uma luz mais forte que o sol aparece diante de um homem, ele cai, ele fica atordoado, atônito, uma voz fala com ele, essa voz é audível para todas as pessoas que estão ali naquele evento, mas só é compreensível, só é inteligível para quem ela se destina. Isso é um evento nitidamente sobrenatural. Então, essa transformação que aconteceu com Paulo, ela foi uma transformação totalmente baseada nesse princípio da sua história com Deus. Agora, chama atenção o versículo 5 do capítulo 9 que a gente leu, quando a voz que fala com ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É muito legal a gente perceber que ele, como bom judeu, entendeu o tom que aquela voz estava dando quando repetiu o nome dele. Por quê? Porque a repetição do nome significava um tratamento amoroso, um tratamento de carinho. E você pode dar uma olhada lá em Êxodo 3:4 no que diz, também aí em 1 Samuel 3:4. Estou colocando aí, você pode dar uma pausa aí no vídeo, dar uma lida direitinho, e você vai perceber que essa repetição do chamamento pelo nome é um típico chamamento carinhoso, amoroso, de um mestre que está falando com alguém a quem ama. Então, Paulo, como bom judeu, já conseguiu discernir nesse primeiro momento que aquele que falava com ele não estava falando como quem está irritado, como quem está simplesmente indo ali para punir e castigar pelo que ele tinha feito. Mas apesar de ser perseguidor, a voz que fala com ele falava com carinho, como a quem ama. E esse é o comportamento de Deus diante de todo pecador que ele chama. Não chama com base no julgamento sobre os seus pecados, mas chama com a graça, uma graça amorosa de quem morreu na cruz por causa dos pecados de quem não merece. E nós devemos, assim como Paulo, discernir essa voz de amor, de carinho que nós ouvimos quando Cristo chama. Como último ponto da nossa lição, nós temos a conclusão da transformação dessa maravilhosa conversão na vida de Paulo. A conversão de Paulo, como nós já vimos, não foi uma coisa superficial. Ela foi radical, ela foi profunda, como toda conversão deve ser. Como eu disse já, talvez a sua conversão não foi instantaneamente radical, mas ela precisa ser ao longo do tempo radical. Se você não foi muito transformado em um dia, em um mês, em um ano, você precisa ser muito transformado no decorrer dos anos conforme você anda com Jesus. Esse é o meu desafio, esse é o teu desafio. Nós precisamos ser continuamente transformados para sermos menos parecidos com nós mesmos e mais transformados, mais parecidos com Cristo, com quem Jesus é de fato. Bem, como resultado da conversão, a transformação de Paulo não foi apenas uma transformação em âmbito intimista. O que eu quero dizer? Paulo não foi contemplativo na sua transformação. Muitas pessoas são exclusivamente contemplativas. Elas são transformadas, elas vivem um impacto muito grande ao serem encontradas por Cristo, e elas até sabem descrever, elas podem chorar, nós podemos descrever: eu fui encontrado por Jesus, isso me transformou, eu senti a mágoa se foi, eu senti a ira, a raiva, tudo isso passou, não sinto mais. E nós somos intimamente, nós somos internamente transformados pela nossa conversão. Mas é muito importante nós percebermos
que a conversão genuína também precisa apresentar transformação externa. E essa transformação externa, ela vai aparecer principalmente na disposição para o serviço. E aí eu quero chamar o versículo 10 do capítulo 22 de Atos, que diz: Então perguntei, Senhor, que farei? E o Senhor me disse, levanta-te e vai a Damasco, onde se te dirá tudo o que te é ordenado a fazer. Então Paulo acabou de ser encontrado por Cristo, acabou de reconhecer que ele é Senhor, acabou de entender que aquela voz que falava com ele era de fato Deus, e ele instantaneamente faz a pergunta, Senhor, que farei? Ou seja, Pai, como eu posso te servir? É muito triste nós percebermos que muitas realidades cristãs hoje têm sido transformadas, mudadas, de uma maneira que não redundam, não chegam ao serviço. Então muitas pessoas têm se tornado cristãs e elas chegam ao corpo de Cristo como quem quer ser servido. Eu chego e começo a fazer parte de uma igreja, eu espero que o pastor pregue bem naquela igreja, porque eu preciso ouvir uma boa pregação, eu espero que os irmãos me tratem bem, porque eu espero e quero me sentir acolhido nessa congregação, eu espero que o ministério de louvor me leve, me conduza a uma boa adoração diante de Deus, naqueles momentos musicais, e muitas vezes nós não percebemos que de repente nós estamos diante do corpo de Cristo, diante do próprio Cristo, não como quem faz a pergunta que Paulo fez, Senhor, que faço? O que eu faço? Como eu te sirvo? O que eu farei? Me diz aí o que eu devo fazer. Mas na verdade, nós já muitas vezes chegamos no corpo de Cristo, nessa realidade de conversão, pensando, preciso de uma igreja que me sirva, preciso de uma igreja que se adeque a como eu penso, a como eu sou, a como eu gosto. Preciso de uma igreja que não me critique sobre como eu me visto. Preciso de uma igreja que fale a minha língua. E meus irmãos, minhas irmãs, isso não está certo de acordo com a palavra de Deus. Nós podemos e até devemos, eu creio, procurar sempre uma congregação onde a gente se encaixa melhor. Mas eu sempre digo principalmente para pessoas que vêm falar comigo e dizer assim, eu estou pensando em sair da minha igreja. Eu geralmente pergunto por quê? E quase 90%, para não dizer quase 100% das respostas que eu ouço, está cheio de eu e está cheio de esperança de ser servido. E está muito pouca esperança de servir. Mas o grande exemplo de Jesus, o próprio Jesus declarou, né, que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Lá em Marcos 10, 45, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e até para dar a sua vida em resgate de muitos. Paulo aprendeu da lição de Jesus e Paulo rapidamente compreendeu que a conversão dele precisava redundar, precisava levar a vida dele para uma vida de serventia para o reino. Então nós precisamos entrar na vida cristã como Paulo, perguntando o que podemos fazer por Cristo. E não queremos ser confrontados com a realidade que nós temos muitas vezes preguiça e muitas vezes uma indisposição espiritual. Meu irmão, minha irmã, antes da gente encerrar, o apóstolo Paulo se transformou no maior missionário que a igreja cristã já viu na face da terra. Um homem perseguidor da igreja passa a ser o maior propagador dessa mesma igreja. Essa é uma transformação genuína. Então nós não podemos negligenciar esse exemplo e nós devemos perguntar a nós mesmos como nós estamos sendo enquanto cristãos. E você, diante de Deus, procura responder essa pergunta e com sinceridade, como Paulo era sincero, apresenta diante de Deus a realidade que você encontra, porque Deus ele pode transformar corações que acabam de encontrá-lo ou corações que já estão há 20, 30, 40, 50 ou mais anos encontrando o caminho do Evangelho. Nunca é tarde
para nós sermos mais e mais transformados conforme Jesus Cristo. Para nós encerrarmos, como conclusão, eu quero deixar 3 aspectos, 3 pontos para nós meditarmos. Primeiro é: nenhum coração é bastante duro que não possa ser alcançado pela graça de Jesus. Então, não desista de ninguém. Aquele seu vizinho, aquele seu parente, aquele seu amigo, aquele conhecido, aquela pessoa que você sabe que é muito difícil de ouvir, de compreender, aquela pessoa que é muito hostil ao Evangelho. Meu irmão, minha irmã, ore. Ore por essa pessoa, para que o Espírito Santo venha impactar esse coração, porque se Paulo, perseguidor, matador de crente, converteu-se e se tornou um grande expoente do Evangelho, então não há impossíveis para Deus. Não há um coração que seja duro demais que Deus não possa transformar. Não há limites para o poder de Jesus. Segundo ponto, o propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. Ou seja, a conversão, ela precisa redirecionar a nossa vida para que nós venhamos a descobrir o nosso propósito. O próprio Paulo, em Romanos 12, falou a respeito disso, que nós não devemos ser amoldados, ser conformados conforme este mundo, mas que nós devemos ser transformados conforme a renovação da nossa mente, da nossa mentalidade. Então isso significa que nós precisamos ser convertidos todo dia. Isso significa que a nossa conversão iniciou quando Jesus nos chamou e nós dissemos sim, mas ela vai continuar até o dia em que nós formos morar de fato na nossa morada celestial, que é a nossa morada definitiva, já com corpos glorificados. E nesse meio tempo nós precisamos ser continuamente transformados por Deus. Se nós percebermos isso com clareza, nós vamos entender o que quer dizer o finalzinho do versículo, quando Paulo disse: não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar, de perceber, de provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é isso que está dizendo esse ponto 2 que eu quero deixar para vocês. Nós só vamos saber qual é a vontade de Deus e o propósito real de Deus para a nossa vida quando nós experimentarmos transformação através da conversão em Jesus Cristo. Se nós formos convertidos, se nós formos vivenciar a experiência da conversão, mas não nos transformamos conforme Cristo quer nos transformar, nós não vamos perceber o real e claro propósito de Deus para a nossa vida. Talvez isso seja o motivo pelo qual tantos cristãos se perguntam: o que eu tenho que fazer? Talvez isso seja o motivo pelo qual tantas pessoas fazem parte da igreja ou de congregações e ficam chateadas porque o pastor não colocou ela para cantar no louvor, porque o pastor não colocou ela para ser professor de EBD, porque o pastor, os irmãos da liderança não colocaram ela para fazer X ou Y. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos amadurecer muito nesse aspecto, conforme Paulo, conforme a vida de Paulo nos ensina e as suas palavras vêm nos ensinar. Nós precisamos descobrir o propósito de Deus para nós em Cristo. É em Cristo, é perguntando em que eu posso servir. Recentemente eu vi uma palestra da área empresarial, uma palestra de um experiente administrador de empresas que dizia que hoje em dia ele via uma falha muito grande nos jovens, principalmente os jovens que colocam currículo para entrar numa empresa, para começar a trabalhar numa empresa, que eles, sem papas na língua, eles afirmam muito tranquilamente que eles gostariam de assumir um cargo diretivo, ou seja, que eles já gostariam de entrar na empresa sendo diretor de alguma coisa. E eles relatam: porque eu sou capaz, eu falo 3 línguas, porque eu estudei na faculdade X e Y e tal, e eu tenho experiência no estágio e trabalhei como tal coisa, aquilo outro. E esse gestor, esse experiente administrador dizia que isso poderia até ser uma coisa boa se você vê pelo aspecto
da velocidade com que você pode conseguir um bom gestor, de repente está ali na tua frente um jovem que já tem bastante experiência, capaz de ser um diretor na tua empresa, legal, põe ele então para dirigir, porque ele tem conhecimento, know-how para isso. Mas ele dizia que o grande problema é o aspecto psicológico emocional. Ele dizia, eu não confio num jovem que chega num lugar dizendo, eu estou disposto a ser um diretor desse local. Ele dizia, eu prefiro aquele que procura servir aonde ele possa ser útil, do que alguém que diz, é isso que eu quero, é isso que eu tenho que fazer, e é lá que eu quero ser colocado, é lá que eu quero ser encarregado. E na verdade no ministério cristão, na vida cristã, isso é muito parecido. Nós devemos sempre nos colocar diante de Deus como quem pergunta, Senhor, em que posso te servir? E deixa o Senhor me direcionar, o Senhor me responder. Muitas vezes o Senhor vai nos levar a coisas que a gente não queria, mas é naquela circunstância, naquela área que Ele queria que a gente servisse. E pode ser que Ele vá mudando a nossa serventia, a nossa vida na congregação, na igreja, conforme o seu desejo. Mas o fato é, ponto 2, o propósito real de Deus para nós só pode ser descoberto em Cristo. Então, mude a sua perspectiva conforme Cristo muda a sua vida. Não faça por conta própria, ok? Último ponto, 3. Quem é convertido deseja servir a Jesus. Ponto. Isso é fato. Quem é convertido deseja servir a Jesus. Eu me converti, eu aceitei a Jesus, mas eu ainda não tenho essa fome, essa vontade de servir a Jesus. Meu irmão, minha irmã, procure a presença de Deus e coloque diante de Deus isso, porque há uma grande chance de que a sua conversão apenas iniciou e você ainda não se converteu de fato. Vida cristã implica dedicação a Cristo, não busca de vida fácil e prazerosa. Você é convertido? Então sirva. Não procure o que a igreja pode fazer por você, mas procure o que você pode fazer em favor do reino de Deus através da igreja. Então eu já falei disso, não vou me repetir longamente, mas muitas pessoas reclamam, porque a igreja não faz isso para mim e tal, sem perceber que a igreja não é o pastor e a liderança, a igreja sou eu e você. Então quando a gente fala assim, a igreja não me reconhece, a igreja não faz isso por mim e tal, eu estou falando sobre mim mesmo. E aí, sobre pessoas que vêm comigo dizer que querem mudar de igreja, sair da sua igreja, da sua congregação, eu sempre dou um conselho que é, seja orientado por Deus. Procure em Deus essa resposta. Segundo, se você já está decidido e nem Deus vai mudar a tua cabeça, só vai. Porque nem eu, nem pastor, nem ninguém pode te mudar, então, de boa, segue teu caminho. Terceiro, você está pensando em mudar de igreja ou você está pensando em sair da sua congregação local, por quê? Porque lá não tem uma EBD como eu gosto. Você já perguntou diante de Deus e para as pessoas que cuidam da EBD como você pode ajudar a melhorar a EBD? Lá na minha igreja o louvor não toca as músicas que eu gosto, não é do jeito que eu gosto. Você já perguntou, ou já conversou com o pastor, com o ministro de música, com os líderes do louvor, como você poderia contribuir para melhorar o louvor? E presta atenção, quando eu faço essa pergunta para a pessoa, geralmente a pessoa diz que nunca fez essas coisas. E geralmente nem vai fazer. Por quê? Porque exige humildade, exige disposição para a transformação. O apóstolo Paulo era alguém que tinha leitura, intelectualidade, cultura, ele tinha know-how, experiência religiosa, ele tinha preparo, ele tinha muitas e muitas qualidades. Ele poderia claramente pensar, com todo esse currículo, eu tenho que ser colocado talvez como líder dos apóstolos, mas pelo contrário, ele se colocou, como nós lemos, como o menor dos apóstolos. Então ele se dispôs a ser o que mais trabalha, acabou sendo, ele mesmo afirmou isso, o que mais trabalhou, mas não porque ele acha que ele era o melhorzão, o bonzão, mas porque ele achava
que ele tinha que dar mais e mais de si próprio, cada dia mais. Queridos, espero que os irmãos possam fazer bom proveito dessa lição, desse vídeo, para que nós possamos crescer na fé e que nós possamos ser transformados continuamente, conforme foi o apóstolo Paulo. E não se esqueçam, nós vamos seguir nesse propósito de estudar a vida do apóstolo Paulo, para que nós possamos crescer na fé e na espiritualidade diante de Cristo, com a vida e com os ensinamentos depreendidos a partir da vida do apóstolo Paulo. Vejo vocês em breve, Deus abençoe, até mais.